Irmão Rômulo Cavalcante nasceu em 1977. Ele é empresário e líder religioso, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, desde 1995. Serviu missão no Rio de Janeiro Norte, casado desde 2001 e pai de filhos que também serviram missão. Já atuou como bispo por 3 vezes, além de conselheiro de bispado e de estaca. Atualmente serve como presidente da Estaca Fortaleza Brasil Oeste. É fundador da Arbustos Gramados Sintéticos, empresa com atuação no norte e nordeste do Brasil, além de atuar com locação de campos society e investimentos no mercado financeiro. Formado em processos gerenciais, curso MBA em gestão de obras na construção civil. E ele vem acompanhado da esposa, mas ele só passou a biografia dele. Ele, como nenhuma outra pessoa melhor, pode falar um pouquinho sobre a sua pessoa, sobre a esposa dele, tá bom? E se tiver alguma coisa para acrescentar, irmão, do senhor, por favor. O tempo todo do senhor. Show, muito obrigado, irmã Isabel, muito obrigado, irmã Sorema. Eu queria, antes de qualquer coisa, antes de falar aqui da biografia aqui da minha esposa, queria só parabenizar pela iniciativa do grupo. Eu estava pensando ali, estava refletindo sobre esse encontro que nós estamos tendo aqui. E muitas pessoas elas acham que para poder fazer o bem, para poder causar um impacto positivo na vida de outras pessoas, elas precisam ter um chamado, elas têm que ter uma designação formal, enfim, alguém tem que as ter instituído a fazer algo, né? Ou instruído a fazer algo. Mas esse grupo é uma prova de que nós podemos fazer muito por nossa livre e espontânea vontade. Nós podemos causar muito bem dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro da comunidade, por nossa livre e espontânea vontade, sem que para isso nós precisemos formalmente ter sido chamados para algo. Então, parabéns aí pela iniciativa. E essa aqui é de Wanda, é, Apresentar. é minha rainha. Então, como ele falou, eu sou Edivanda, né? Eu tenho 37 anos de igreja, certo? Conheci os missionários com uns 13 anos, né? Estou servindo agora no berçário, que eu amo demais, servi na primária também. Eu vi que a irmã também passou muito tempo todo na primária. Eu amo trabalhar na primária. Estou no berçário agora. E tipo assim, no momento eu tô com meu esposo, não estou trabalhando fora, estou sendo mãe, né? Cuidando da família. Até, inclusive, antes de entrar nesse tema, mas já dando abertura ao tema de hoje, né? É interessante que quando nós casamos realmente na fé e com desejo realmente de construir uma família. Mas a gente não tinha, se for olhar nos padrões que eu vejo, por exemplo, meu filho vai casar agora no final do ano. Eu estava dizendo para ele, cara, você vai casar, vai estar no céu, né? Numa condição muito diferente da que eu casei com a sua mãe. E logo no primeiro momento ela trabalhava, e quando o meu primeiro filho nasceu, nosso primeiro filho nasceu, Samuel, a gente pensou que talvez ele precisasse mais da mãe do que o dinheiro que a mãe pudesse prover para dentro lá, como uma renda extra, né? Ela era funcionária da prefeitura aqui em Fortaleza, era agente de saúde. E aí eu fiquei tentando segurar a onda sozinho. Só que chegou um determinado momento, depois de, sei lá, um ano, dois, três, não sei, 5 anos. 5 anos depois, né? Que a coisa começou a apertar muito, e aí ela, não, vou voltar a trabalhar. Que foi o momento que nasceu a nossa segunda filha. E aí, nesse momento, é, de novo, a gente percebeu que, embora o dinheiro fosse fazer uma diferença muito grande para a nossa família, mas que a mãe estava fazendo mais falta do que o dinheiro. Então ela decidiu realmente novamente parar de trabalhar para cuidar das crianças, né? E uma coisa que eu posso dizer é que assim, ano após ano, embora as dificuldades tenham existido, sejam muitos desafios,
mas o Senhor tem nos abençoado e tem nos feito prosperar. Então, eu não conheço uma família, membro da igreja, que seja fiel, que esteja guardando os mandamentos, que ao longo dos anos não prospere. Não significa que as dificuldades vão deixar de existir, não significa que a vida vai ser as mil maravilhas, que vai ser um filminho lá de Hollywood, não, não é disso que eu estou falando. Mas ao olhar para trás, é impossível não ver a mão do Senhor na nossa vida e é impossível não ver que o Senhor está cumprindo a promessa que ele fez várias vezes lá no livro de Mórmon, que se guardardes os meus mandamentos, prosperareis na face dessa terra. Essa é uma promessa real. E, e dando introdução ao tema, né, intimidade no casamento, os pilares do casamento celestial, né? A gente sempre pensa dentro da igreja intimidade talvez de uma maneira um pouco diferente do que o mundo pensa, né? Mas eu queria alinhar aqui antes qualquer coisa com vocês, né? Eu gosto de fazer reuniões assim mais interativas, tá certo? Então, para vocês, o que que significa isso? Intimidade. O que seria isso? Essa intimidade no casamento. Eu posso falar? Uhum, sim, sim, por favor. Eu penso que nós podemos ter uma visão dupla. A intimidade com relação ao que acontece intimamente, mas também a intimidade do relacionamento, da afinidade entre marido e mulher. Isso também eu considero como intimidade. Você ser íntimo de um olhar para o outro e já saber o que quer ser dito, do, da sintonia. Pronto, é isso. Eu Show de gostaria bola. também de eu gostaria também de complementar o que a professora falou aqui e dizer que, na minha visão, a intimidade é conexão. Você tem essa conexão dentro do relacionamento, você cria uma intimidade muito profunda, né? E ela vai se aprofundando de acordo com a sua conexão. Quanto mais conexão, mais intimidade. Show, excelente, excelente. Tem uma definição aqui para intimidade. Opa, deixa eu ver. Pronto. Só um instante, pronto. Existe uma definição aqui para intimidade, que é a seguinte, que é a qualidade de um relacionamento caracterizada por proximidade, confiança e vulnerabilidade mútua. Eu assisti uns 2, 3 dias atrás um vídeo que está circulando aí nas redes sociais, uma animação, né? O vídeo é um personagem, um tatu, conversando com um homem, e ele está falando: ah, você é bobo, porque você devia ter uma barreira aqui para evitar que pessoas cheguem no seu círculo mais íntimo. E depois disso, você deveria ter outra barreira para que só pessoas da família, etc., tal, pudessem estar aqui. Aí ele foi fechando vários círculos, né? E aí lá ele dizia: e aqui é uma área onde ninguém vai entrar, porque aqui tem um porão. Aí ele mostrava lá um porão cheio de ervas daninhas, coisas assim e tal. E por quê? Aí ele falava: por que ele fala, a sua companheira, a sua namorada, eu não lembro bem qual é o termo que ele usa, né? Não pode chegar dentro do seu círculo mais íntimo, porque se ela chegar e ver o seu porão, ela vai embora, ela vai destruir tudo aquilo que ela construiu com você, ela não vai querer ficar com você, tal, 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 e vai fugir. E eu vendo aquilo, eu fiquei pensando: nossa, que triste é viver desse jeito. Que triste viver escondendo alguma coisa de alguém, viver sem mostrar quem realmente você é, sem abrir a porta do seu coração para outra pessoa. Eu particularmente, isso eu não estou manifestando como doutrina, mas a minha concepção e a intimidade, a vida a dois, né? Ela precisa
ser um livro que é compartilhado, né? Eu conheço a vida da minha esposa conhece, ela conhece as minhas fraquezas, ela conhece os meus defeitos, eu conheço ela, e mais do que nunca é aplicável aquele conselho que muitas vezes nós já ouvimos dentro da igreja, né? No namoro, você arregala, abre os olhos, né? No noivado, você arregala, né, os olhos. E no casamento, você fecha, né? Porque é fato que com o convívio do casamento, os defeitos, eles são ampliados, ou seja, a gente acaba colocando aí uma lente de aumento naqueles defeitos que talvez no noivado, no namoro, a gente não via. Então, talvez por isso o conselho de fechar os olhos, né? E tudo isso faz parte da intimidade, de realmente sermos íntimos, de sermos um, de compartilharmos a mesma vida, os mesmos objetivos. Isso é interessante porque se constrói isso ao longo do tempo. A minha avó, ela costumava dizer para nós que, muitas vezes eu escutei ela falando isso para os meus tios, e falava para a gente, os seus netos, que para se conhecer uma pessoa, é preciso comer 1 quilo de sal com ela. Né? Não sei, alguém já tinha ouvido isso aí antes, né? Eu sempre repito isso, né? Então, para conhecer alguém, você precisa comer 1 quilo de sal com ela. Por quê? Porque não é rápido. Você não come 1 quilo de sal numa manhã, numa refeição. São pequenas pitadas ao longo do tempo, e a realidade é que, se você cumpriu realmente seguiu esse conselho de abrir o olho, arregalar os olhos, né? Então, se você mostrou quem realmente você era, quais eram os seus objetivos e etc., então não tem por que esconder o porão, né? Não tem por que manter algo oculto assim. Eu tenho um amigo que sempre repetia essa frase para mim: eu quero que me odeiem pelo que eu sou, mas nunca me amem pelo que eu não sou. Então, se tiver de gostar de mim, é do jeito que eu sou. Isso não abre margem para aquela situação, né? Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Não há progresso. Isso aí também, né, não é correto. A gente tem que estar mudando, tem que estar se aperfeiçoando, mas quando a gente conhece o outro, entende as suas vulnerabilidades, conhece as suas necessidades, então fica mais fácil. Falando do primeiro pilar, que pode fortalecer essa intimidade no casamento. E não só no casamento, dentro do namoro, dentro dos níveis, né? O primeiro pilar está relacionado a isso aqui que a gente colocou aqui como um alinhamento vertical, né? Imagina que existe um triângulo, né? Antigamente, quando eu falava sobre isso, eu falava sobre o triângulo amoroso, né? Aí ficava meio feio, né? Mas é um triângulo que Deus ele está na ponta e os dois, marido e mulher, ou namorado e namorada, estão lá na outra ponta. Então, quanto mais próximos estão de Deus, mais próximos estão um do outro. Quanto mais distantes estão de Deus, mais distantes estão um do outro. Quando eu fui casar com a Divanda, ela deixou claro um princípio que eu também compartilhei com ela, que é: não se coloque entre mim e o Senhor, porque você vai perder, tá certo? Então, não fique no meio do meu relacionamento com Deus. Então, meu relacionamento com Deus é uma prioridade. O meu relacionamento com Deus é o que mantém o nosso casamento vivo, é o alicerce do nosso relacionamento, desde antes de nós sermos casados, né? Inclusive, tem uma situação aí, né? Edvanda namorou com outro rapaz antes de encontrar o eleito da vida dela, né? E conta aí como é que foi a história aí, né? Então, com uns 16 anos, né, eu conheci um rapaz e ele batizou tudo mais. Quando chegou um determinado
tempo, né, que ele era um pouquinho mais velho do que eu, e eu cheguei para ele e falei, olha, você tem idade de missão, você vai para a missão? Aí ele disse, não, eu vou estudar, né, eu quero ser bem-sucedido, para mim é cuidar bem da minha esposa, né? E eu sempre tive, né? Sempre tive essa noção de que eu casaria, né, com um missionário, alguém que tivesse o desejo de fazer missão, que tivesse o desejo de colocar o Senhor em primeiro lugar, né? E não a mim. Eu sabendo que se ele fosse colocar a mim em primeiro lugar, uma coisa não vai dar, e não iria dar certo, né? E aí ele disse, eu não vou fazer missão. Eu disse, então não tem mais por que a gente está conversando. Porque, né, nós vamos parar por aqui. Eu queria alguém assim, né? E quando eu comecei, eu conheci, né, o Rômulo e passamos um tempo namorando e era bem interessante, né? Ele foi chamado, ele tinha vários chamados, ele quase não ia lá em casa, ele ia fazer as coisas, né, as reuniões e tudo. Então eu vi que ele colocava o Senhor em primeiro lugar, e isso ainda no namoro, né? Eu disse, então, né, estamos no caminho certo, né? Porque eu não queria realmente que alguém deixasse de servir, alguém de deixasse de fazer alguma coisa na igreja para poder ir lá ficar comigo, né? A gente se via e tudo, mas, né, foi isso que me chamou a atenção nele, né? Então, quando a gente para ver esse primeiro alicerce, que é esse do alinhamento vertical, de colocar Deus realmente em primeiro lugar, né? Aí, rapidinho, só a percepção de vocês. Por que eu ouvi isso? Isso pode fazer sentido, que Deus ele tem que estar como realmente uma prioridade na vida para que possa existir intimidade, para que o casamento ele possa prosperar, para que um relacionamento possa prosperar. O que é que Oi, vocês me oi, dizem aí? Romulo, tudo bem? É o Carlos, de São Rio Norte. Opa, grande Alberto. Sabe o que eu penso, Romulo? Que a gente pensa que o tempo de Moisés, o Espírito conduziu Moisés e aquele povo. Hoje, o Espírito Santo também pode nos conduzir qualquer terra prometida, né? Em nossas escolhas. Então, assim, se Deus está à frente, o Espírito Santo, como é um Deus, um agente de ação, ele pode nos guiar também em qualquer coisa. Inclusive, no tema hoje é o casamento, né? Intimidade de casal. Então, se o Espírito Santo está nos guiando, é o mesmo Espírito que conduziu o povo de Moisés. Então, por isso, se busca Deus, vai ser conduzido pelo próprio Senhor, né? Show, excelente. Mais alguém? Mais uma pessoa? Eu. Rapidinho. Opa. Você falou ali da analogia do tatu, né? Eu também vi aquele, aquele filme, achei Uhum. interessante, bem curioso. É, você diz aí por que que nós temos que colocar Cristo na base do nosso relacionamento, né? Eu não, no topo, né? Uhum. Eu não sei se você conhece aquele desenho de dois burrinhos, né? Quando eles estão puxando uma corda, um indo para uma direção, outro indo para outra direção, né? Sim. Para comer o capim lá. Aí eles param, eles pensam, né? E aí eles decidem, não, se a gente for junto, a gente come uma parte do capim, depois a gente volta juntos e come outra parte do capim. Eu acho que quando a gente coloca Deus no topo ou na nossa direção, assim como a nossa meta, eu acho que cada um, tanto o homem quanto a mulher, né, de culturas e sentimentos diferentes, eles vão é, se organizar, né, mesmo com toda a diferença que tem, para o mesmo objetivo, que é comer o capim, né? Uhum. Excelente. É, opa, tem mais alguém? Queria falar. Tem, Queria falar? presidente, tem o irmão Marcos e a irmã Elaine. Não quero Pronto. falar do programa. Ok. Pode falar. Pode Rapidinho. falar, Hermela, depois eu falo. Elaine Curitiba. Eu acredito que quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, não há dúvida que nós seremos fiéis. A pessoa que coloca o Senhor em primeiro lugar sempre vai ser fiel ao cônjuge. Bom, muito bom. Obrigado. Irmão Marcos aí, né? Isso, de Campina Grande, na Paraíba. Eu gosto muito de uma escritura que fala assim, que o Senhor ele é galardoador dos que o buscam.
né? Então, se nós, como casal, buscarmos o Senhor dentro do nosso relacionamento, seja namoro ou casamento, né? Então, o Senhor ele vai abençoar essa união para que ela seja eterna, né? Então, colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida deve ser, na verdade, um objetivo de nossa vida, né? Nós temos que centrar. é, eu não me lembro qual foi o profeta que disse, mas nós temos que ter o templo como o centro de nossa vida, Uhum. né? Então, da mesma forma, nós temos que ter Deus como o centro de nossa vida, temos que ter Cristo como nosso alicerce. Excelente. Obrigado, meu Marcos. Obrigado, Edvan. Tá. Então, eu só queria esclarecer, eu acredito que tenha, né, alguns jovens que se é agora adulto, né, que eu falei sobre esse rapaz, sobre missão, né? Eu tenho muitos amigos, né, algumas pessoas que realmente eles não foram para a missão, né? Mas porque eles não puderam, né, ter essa, como é que eu posso dizer, essa decisão. Eles tinham algumas coisas que eles não puderam cumprir, né? Então, o tema é, tipo assim, colocar o Senhor em primeiro lugar, porém, né, alguns jovens, por algum motivo, né, deixou de ir para uma missão, mas por um motivo muito, né, muito É, forte. Sim, uhum, né? Tipo assim, eu conheço algum jovem que, né, teve que uhum, cuidar, né, da sua família. Eu, né, quando eu conheci o Evangelho, eu tinha perdido minha mãe, eu queria ir servir uma missão, né? Mas no caso não deu, porque fiquei eu cuidando das minhas irmãs, né? Eu tinha muito desejo muito grande, mas eu não pude ir para a missão, né? Para uhum. cuidar de... Eu acredito que tenha, né, mais pessoas. Mas sim, eu coloquei o senhor em primeiro lugar. Era só esclarecendo Não, isso, né? tranquilo. Assim, falando aqui de um lado bem prático aqui, para a gente tornar a coisa, o bate-papo bem prático aqui, né? Por que que eu tenho que colocar o senhor em primeiro lugar? É porque tem dia, mano, que eu faço raiva para essa mulher aqui, né? Demais, 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 que ela tem que virar assim e dizer, Senhor, eu vou perdoar esse teu filho aqui porque eu te amo, porque senão eu despachava ele e ele ia se embora, né? E tem dia que ela também me faz raiva e que por uma coisa ou outra, e que o Senhor, né? Claro. Eu acho que eu passo mais raiva, né? Mas a realidade é que é assim que funciona. Né? Um vai olhar para o outro num determinado momento e vai dizer, rapaz, é o seguinte, eu te perdoo porque eu amo o Senhor e Ele manda perdoar 70 vezes 7. E a vida vai seguir, e a gente vai ser feliz. Né? Porque se não for assim, a gente vai ter muita, muita dificuldade. Né? E isso aí também ajuda a gente a se manter longe de problemas que estão muito dentro do casamento hoje em dia. Infelizmente, a pornografia, a traição, é, enfim, diversos males da sociedade, elas estão toda hora tentando entrar dentro do relacionamento. Desde lá, na época do namoro, noivado ao casamento. Então, nesse momento é que realmente, quando o senhor está ocupando o devido espaço dele, as coisas entram no lugar. No juramento que convém do sacerdócio Melquisedeque, nós prometemos lá, os homens, né, que nós vamos viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o Senhor ele vai ser o centro da nossa vida. E quando ele está ocupando o ponto central e todas as coisas gravitam ao redor disso, então nós paramos de ser facilmente vítimas do que o mundo lá fora nos oferece ou tenta nos impor. Então, a base, primeiro pilar, né, é ter esse relacionamento íntimo para com Deus. É, Segundo ponto, que está relacionado. Irmão, Opa, pois não. irmão, tem uns comentários aqui no chat. Vou Ah, ler para o legal. senhor. Pode falar aí. Você quer ler É, e pronto, pode falar. sim, vou dar rapidinho, o pessoal está respondendo. Ó, a Michelle falou assim. Ai, cadê a Michelle? Peraí. A Michelle falou assim: intimidade é a experiência de estar verdadeiramente conectado com alguém, sem precisar esconder quem você é. Aí, a
Hum, Alguns falaram que quem tem pressão alta, como faz o sal, já ouvi falar sobre isso, conhecimento hum. milenar. Aí a Ana Patrícia Martinez falou assim: intimidade é ser transparente, não ter segredos e cuidar um do outro. Deixa eu ver quem mais aqui. A Michelle falou assim: quando Deus está no topo do casamento, o amor não depende apenas dos sentimentos do momento. O casal encontra orientação, força e propósito para caminhar unido, mesmo diante das dificuldades. São esses o que tem no chat. É, porque existe um princípio que ele está alinhado com todos os outros que a gente vai conversar hoje aqui, tá certo? Que é o princípio da conta bancária emocional. Eu sempre repito isso para onde eu vou, porque foi um princípio que eu entendi e que mudou a minha vida, transformou a minha vida, né? Então, como é que funciona isso? Conta bancária emocional, né? Em todo relacionamento existe uma espécie de conta bancária. Então, onde você constantemente está fazendo depósitos ou está fazendo retiradas. E como é que funciona isso? Quando você faz algo que é importante para a outra pessoa, você está fazendo um depósito. Quando você pisa na bola por algum motivo, você faz uma retirada. Eu lembro na época que eu comecei a empreender, eu chegava no gerente do banco e às vezes eu chegava lá assim que o banco abria, logo depois, 10h30, 11 horas, né? E aí eu ficava vendo, eu sentava lá de frente à mesa do gerente, nas cadeiras que tinham, sofás, né? Aí eu ficava vendo, pessoa após pessoa passando na minha frente. O gerente, então, calma aí, peraí, rapidinho aqui com ele aqui. Aí botava na frente, pá, botava na frente, pá, botava na frente, botava na frente. Eu lembro de um dia que eu cheguei para conversar com o gerente e chegou meio-dia e ele pediu licença, ó, vou almoçar, já eu volto aí. Oh, vou almoçar não, ele disse, peraí que eu vou bem aqui, aguenta aí, Romulo, que um instantinho eu volto. E aí nisso deu 1 hora, deu 1h30, deu 2 horas, e eu bobo lá, sentado, esperando o gerente. Aí por fim eu virei para alguém, era talvez 2h30, 3 horas da tarde, eu precisava muito falar com ele. Eu estava atrás de uma linha de crédito lá para a empresa, né? E alguém virou para mim e disse: o quê? Você está atrás do fulano de tal, gerente? Meu amigo, ele saiu para almoçar faz mais de 2 horas, não volta mais hoje não. Aí eu disse: acaba sem vergonha, rapaz. Foi embora, disse que voltava já, não falou nem comigo. Tudo bem. Passado alguns dias, nós pegamos uma obra muito grande e entrou uma quantia muito vultosa aí dentro lá da nossa conta, né? E eu estava no escritório e de repente o telefone toca. Quando eu atendo, aí, opa, eu queria falar com o senhor Rômulo. Aí, opa, ele falando, eu não conhecia a voz, né? Ele, opa, Rômulo, foi desse jeito, ele, opa, Rômulo! Com mais ou menos esse tom. Aqui é o Emerson! Aí eu, Emerson? Ele, sim, Emerson, o seu gerente! Rapaz, faz tempo que eu não converso com você. Quando é que você vem aqui para tomar um cafezinho comigo? Opa, eu não bebo café, né? Mas vem aqui, rapaz, vem aqui para a gente conversar sobre as linhas de crédito que estão disponíveis para você. Tá? A coisa mudou de figura porque tinha dinheiro na conta, né? Então, quem já deveu para banco sabe como é que é a coisa. Cobrança, problema, tal. Às vezes o relacionamento está num caos total. E qual é a receita? Fazer depósitos. Fazer depósitos. E esse depósito é feito quando você faz algo que é importante para outra pessoa. Não na tua concepção de importância, mas na concepção dela. Exemplo clássico. Chega domingo, louça suja, maior bagunça do mundo, todo mundo vai dormir, acorda na segunda-feira com aquela acúmulo de coisa para arrumar dentro de casa, né? E aí o marido olha para a esposa e diz: meu amor, não se preocupe. Hoje eu vou chegar mais cedo do trabalho e vou lhe ajudar a lavar a louça. Aí ela: ô, rapaz, você vai fazer isso mesmo? Vou. Então, ó, não vou nem lavar aguardando você. Não, não se preocupe. Aí eu saio do trabalho, como prometi, estou indo para casa e penso: rapaz, eu podia fazer uma firula aí diferente aí para a noite ser mais especial, né?
vou passar ali, vou comprar um chocolatezinho lá na Cacau Show, que ela gosta muito, né? E vai ser bacana. Aí eu paro no shopping, é difícil para estacionar, ou se eu estou de ônibus, né? Desço, caminho, demora a escolher, demora a pagar, tô saindo, encontro flores, penso, "Ô, rapaz, vou fazer uma firula mais aqui, levar uma flor para ela, um buquezinho aqui, né? Ela vai gostar. Demora a escolher, demora a pagar, em determinado momento chego em casa. Era para mim chegar às 18 horas, de repente eu cheguei lá às 19, 19h30, né? Abro a porta de casa e digo, meu amor, chocolate e flores para você. Aí ela zangada olha para mim e diz, caba sem vergonha, essa é a hora de estar chegando em casa? Mas, meu amor, tá aqui suas flores. Trouxe. Ó, era o dinheiro que eu estava guardado lá pro meu racha, lá da quarta-feira, com meus amigos, mas gastei todinho com coisa para. Eu lá quero saber disso, bicho safado. Onde é que tu estava uma hora dessa? Né? Lavei a louça sozinho. Aí o marido diz: rapaz, ela não me ama. Ela não está vendo o sacrifício que eu fiz por ela. E a esposa, por outro lado, diz: bicho sem vergonha, não está vendo aqui eu me matando, prometeu, não cumpriu. Os conceitos do que era importante de um para o outro estavam desalinhados. Então, ao invés de ele fazer um depósito, na verdade, ele fez uma retirada com aquilo. Isso acontece em todos os níveis, acontece no trabalho, acontece na escola, acontece no casamento, acontece dentro da igreja. Né? Uns dias atrás eu estava conversando com um 70, que já foi presidente de destaque aqui em Fortaleza, um homem muito bem sucedido, e perguntei para ele, o Helder, você foi um presidente de destaque exemplar, que o povo amou e trouxe muito resultado, um homem que deu fruto. Eu queria muito fazer isso, mas me ensina aí, me ensina alguma coisa que eu possa usar. E aí ele me compartilhou algo que está em alinhamento com esse princípio da conta bancária emocional. Ele disse, o Cavalcante, eu faria o que a presidência da área está pedindo. Eles nos passaram agora uma prioridade, né? Pois é, então eu esqueceria todo o resto e focaria nisso. Porque se fosse importante fazer qualquer outra coisa, eles estavam falando. Então, o que é que você tem que fazer é isso. Faz isso e vai dar certo. E eu comecei a fazer e a coisa realmente está dando certo. Então, a mesma coisa no casamento, tem muita coisa que a gente pensa que é útil, que é bom, que é legal, que o outro vai gostar, mas tem aquilo que é o mais importante, que é o cerne. E quando a gente respeita isso, então, Edvanda sabe, por exemplo, relativa aqui à minha rotina de trabalho. Eu tenho uma rotina muito louca. Estou envolvido em vários negócios, em várias frentes, e às vezes eu tenho que dormir até tarde, às vezes eu acabo tendo que acordar, ou dormir, eu fico trabalhando até tarde e acabo tendo que ir de manhã cansado, depois de vários dias dormir até um pouco mais tarde. Ela entende esse meu lado e ela respeita. Né? Então isso é importante para mim. Como também tem dias que eu preciso acordar cedo, ela acorda junto comigo e ajuda, ela entende esse lado. Então, esse alinhamento, esses depósitos constantes na conta bancária emocional, eles servem para resolver problemas no casamento, para fortalecer relacionamentos, servem para tudo. Então, é algo que a gente pode, se puder sair daqui. Rômulo, eu não gostei de nada que foi falado, não aproveitei nada, 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 nada. Mas se você que já talvez até já ouviu falar muito sobre isso, puder sair daqui praticando esse princípio, isso eu posso prometer, vai ser algo que vai transformar a sua vida, algo que transformou a nossa vida e vai nos ajudar, né? Então, o segundo. Se tem alguma pergunta sobre Alguém tem alguma pergunta? Podemos seguir? Alguém quer comentar? Não, podemos seguir, né? Então, o segundo princípio relacionado a esse, que é igualmente importante, está relacionado aqui à governança material. Segundo pilar, para que possa existir realmente intimidade dentro do casamento, para que o casamento ele possa ser alicerçado, é o lado financeiro bem gerido.
Eu não estou falando sobre ter muitas posses, eu não estou falando sobre a situação que eu não estou dizendo que está certo ou está errado, que eu vejo muitos casais, muitos jovens aqui, eu tenho aqui a Polônia muitos jovens assim dentro da estaca, que estão adiando o casamento porque, primeiro eu quero montar o meu apartamento, eu quero comprar tudo, quero casar sem dívidas, quero tal. Eu não estou dizendo que está errado, eu não aconselho ninguém casar como eu casei, meu amigo, né? A gente tinha uma mesinha, né? Poucos pertences e muitas contas para pagar, e isso é horrível, a pressão financeira é horrível dentro do casamento, né? Mas mais importante do que o dinheiro que eu tenho hoje, ou o dinheiro que eu tenho na hora que casei, ou o dinheiro que eu tenho no namoro, etc., né, o que eu estou juntando, é eu estar no caminho que me leva a essa prosperidade. Isso é mais importante do que a situação atual, porque a situação ela muda. É muito comum casais tomarem a decisão de casar, tomarem a decisão de preparar-se e arruma tudo bem bonitinho, bem direitinho. E quando vem a primeira tempestade da vida, por não terem construído isso, entre aspas, juntos, né, dentro do casamento, o casamento ele acaba ruindo. Porque eles não estão preparados, não é a direção, eles estão contando com o momento agora, com o momento presente. E isso é um problema sério. A minha esposa ela olhou para mim, eu era um sapo, né? Ainda estou aqui meio gordinho, né? Mas eu era um sapo. Ela apostou no sapo, ela teve que beijar o sapo, pensando que algum dia eu poderia me tornar o príncipe encantado, o príncipe encantado dela, né? Se todo sapo fosse assim, né? Mas eu era um sapo. Ela teve que apostar em mim. É um garoto sem profissão, sem dinheiro. Eu não tinha faculdade, não tinha formação profissional, não tinha, mas eu tinha um desejo de progredir, eu tinha um desejo de trabalhar, eu tinha um desejo de fazer acontecer. Então, na família Proclamação ao Mundo, fala muito claro qual é o papel do homem e da mulher. Fala também que adaptações podem ser necessárias, mas fala qual é o papel. O erro que eu vejo na minha vida, na nossa vida, é tentar ser tratado como uma exceção. Né? A gente tem, às vezes a gente está num discurso, está num treinamento, vai numa aula, vai num curso, e a gente fica pensando, nossa, se fulano de tal tivesse aqui e ouvisse isso, ia ser maravilhoso. Mas nunca a gente pensa, caramba, está falando para mim, eu é que preciso disso. A gente sempre se trata como uma exceção. Né? A gente sempre pensa que o problema é do outro, que o problema é do vizinho, mas o problema nunca é nosso. Né? Então, na proclamação ao mundo tem um padrão. A gente não fala de padrão, de exceção, a gente fala do padrão. O padrão é porque a exceção, como diz lá, se for necessário, se faz a exceção. Como em alguns momentos da nossa vida a gente teve que abrir a exceção, mas depois a gente se esforçou para voltar para o padrão. O padrão é o homem é o provedor do lar, a mãe cuida dos filhos. Então, quando a gente está fazendo isso, o que o Senhor ele aconselha e pede, existe uma probabilidade muito grande das coisas darem certo. A história do campo minado, né? Quem já participa, a galera que está aí da hashtag 5:30 aí, né? Que é um grupo que a gente tem sextas-feiras às 5:30 da manhã, né? Já me ouviu contar essa história aqui umas 300 vezes, né? Já está dizendo, de novo, Romulo, contando essa história, mas né? A história do campo minado. Você vai atravessar um campo minado, né? E de repente você viu lá braço de um, pedaço de outro, gente que pisou lá em cima da bomba e explodiu e tal. E lá do outro lado, você vê um cara que atravessou. E o cara tá lá acenando para você, ei, vem cá, uhul, passa, tranquilo. Aí você grita para ele, tranquilo nada, olha aí, quanta gente já morreu, eu vou morrer também. Ele diz, vai não, vai não. Aí como é que eu faço? Aí ele responde, finalizando a conversa. Pisa onde eu pisei, olha as pegadas na lama. Pisa onde eu pisei, você chega aqui do outro lado. Então, na vida, a gente pode tentar encontrar o nosso próprio caminho. Mas é muito mais seguro pisar onde outros já pisaram. Então, os profetas já determinaram, já mostraram as pegadas na lama. O Senhor já deu as diretrizes. Se eu pisar aonde eles pisaram,
a probabilidade disso dar certo é 100%. Se eu quiser trilhar o meu próprio caminho, eu posso chegar do outro lado? Posso. Mas a minha probabilidade nunca vai ser maior do que 100%. E como eu vou aprender com os meus próprios erros, meu percentual de chance de sucesso vai caindo. Se eu trilhar o caminho do Senhor, é 100%. Se eu tentar trilhar o meu próprio caminho, eu não vou ter 110% de chance. Né? Então, na verdade, a probabilidade de conseguir diminui, né? Tem alguém querendo falar, Tem alguém querendo falar? Marcos aí querendo falar, né? Esse ponto que você falou agora é muito interessante, porque quando eu fui professor do instituto, eu sempre falava isso para os jovens, né? Eu sempre dizia que muita gente já errou para que a gente possa olhar o exemplo deles. Então é melhor aprender com os erros dos outros do que aprender com nossos próprios erros, porque é como aquele ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. E a gente fala assim, melhor Sim. não pecar do que pecar e ter que se arrepender. Então, assim, para os homens, para as famílias, alguém talvez, quando me escuta dizer isso, diz: Nossa, mas é muito difícil. É difícil mesmo. É difícil. Fazer o certo é difícil. É difícil. Mas o caminho diante da nossa face ele é reto. Então, quer dizer, ele não tem surpresas. Está determinado o que eu tenho que fazer. Então, hoje, nós temos recursos que não existiam há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Para quem, por exemplo, quarta-feira agora, a gente vai fazer aqui uma reunião voltado para quem está querendo estudar fora ou trabalhar fora, ganhar em dólar. Hoje existe possibilidades que não tinham há anos atrás. A educação está disponível para todo mundo. Quem quiser pode obter o Fundo Perpétuo de Educação, pode se qualificar, pode fazer cursos, pode melhorar de vida. Então, eu tenho aqui um grupo de empregos aqui da região de Fortaleza, que é difícil o dia que eu não tenho lá 100, 150 vagas. Difícil, muito difícil mesmo. Então, é impossível alguém estar genuinamente procurando um trabalho, melhorar de vida, um trabalho diferente e não encontre. Então, quando a gente pensa nessa questão do cada um assumindo o seu papel e fazendo aquilo que o Senhor determinou, é possível fazer. E isso traz mais alegria. Há muitos anos atrás, eu tinha não, que está viva, né? Esses meus amigos, né? Eles estão vivos, então eu tenho amigos, né? E, eles sempre compartilhavam uma dor que eles tinham em casa, a esposa principalmente, né? Então por isso eu vou abrir aqui, eu vou tocar no assunto, né? E ela, quando eu conversava, eu era conselheiro da Estaca na época, e quando eu os visitava, e desculpa, pessoal. Quando eu conversava com ela, ela sempre dizia: Presidente, eu queria muito que ela ganhava talvez, sei lá, 5, 6, 7 vezes mais do que o esposo dela. E ela dizia: eu trabalho por uma necessidade, mas o meu desejo é de ser mãe em tempo integral. Eu quero ser mãe, eu quero assumir plenamente a maternidade, mas eu não consigo, porque o meu marido não tem garra para lutar pela vida, para estudar, para trabalhar, sabe, para enfrentar as coisas e lutar para assumir, né? E eu vejo isso acontecendo muito na sociedade moderna. Então, nós, como homens, nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade que precisa ser honrada e precisa ser assumida. Sabe, se eu tenho um problema emocional, eu não consigo, então, cara, que eu procure um tratamento para o meu problema emocional e resolva isso e assuma o papel que eu tenho que assumir. Mas eu não posso estar jogando para debaixo do tapete. Eu não posso estar jogando na outra pessoa um fardo que é meu. Né? Então, é importante pensar nisso. Eu lembro que eu tinha um jardineiro que trabalhava conosco, que era membro da igreja, e muitas vezes eu escutei ele chegando para mim dizendo: Rapaz,
esse mês eu recebo dinheiro, já está tudo organizado. Eu fiz o orçamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, papapá, ppp e tal, vou pagar minhas contas, vou organizar minha vida. Feliz. Ele recebia dinheiro, aí eu encontrava com ele uns dias depois, ele estava triste, rapaz, abatido. Aí eu chegava e perguntava, e aí, como é que foi? Deu certo? Aí ele, rapaz, deu nada. Aí o que foi que aconteceu? Homem, na hora que eu cheguei em casa com dinheiro, já tinha 3 pessoas esperando na porta, a mulher estava devendo para o vizinho, tinha feito uma conta no galego, né? Aqueles vendedores, não sei se vocês sabem que é um galego, né? Tem muito na região Nordeste, né? Aqueles vendedores de porta em porta que te vende uma taça dessa que custa R$ 10 por 50, porque você vai pagar em 10 de 5 parcelas de R$ 5. Aí você, ô rapaz, cabe no bolso, né? E aí, o que acontece? Quando existe um membro da família que não está comprometido com esse compromisso financeiro, a coisa fica muito difícil. Então, por isso que tem que existir diálogo, tem que existir alinhamento. E o segundo princípio é esse. Então, para quem tem dúvidas, e financeiramente falando, como é que eu organizo a minha família? Cara, tem aquele curso lá, Finanças Pessoais. Faz o curso, ou se não tiver sendo ministrado, entra na biblioteca do Evangelho, dá uma lida com o marido, com a esposa, ou pronto, aí, perfeito. Perfeito, Com o namorado, com a namorada, com o noivo, com os amigos, enfim, né? Isso aí é o segredo para a prosperidade de um casal, né? Então, e se eu preciso ganhar mais, tal, use os recursos que estão disponíveis. Tem Funval para quem quer aprender inglês e trabalhar para a empresa de fora. Tem BIU Pathway. A gente tem Fundo Perpétuo de Educação. Tem Kumor Academy. Tem os cursos de autossuficiência. Tem Academia para Criação de Empresas. Não tem desculpa. Na realidade, o que existe às vezes é porque a gente está passando por um momento difícil, uma fase ruim, e quer levar a coisa sozinho, sem compartilhar com os líderes de sacerdócio, sem procurar um psicólogo, sem de repente procurar até um psiquiatra para ir realmente para a área medicamentosa, né? E que vai ajudar a resolver o problema. Aí o problema existe aí, mas não porque falta recursos ou oportunidades. Então, trabalhar o lado financeiro é um dos 4 pilares para que possa existir intimidade no casamento. Porque sem esses 2 pilares, a gente não consegue falar sobre os 2 que vai mais diretamente para o lado íntimo do casal, tá certo? Que é o que a gente vai falar agora. Então, se não existe relacionamento para com Deus, as prioridades do casal elas não vão estar dentro do espectro correto. Se não existe um relacionamento para com Deus, o casal ele vai se perder diante da prosperidade material. Eles vão inverter prioridades. O mundo vai conseguir entrar dentro do casamento, dentro da família. Então, se não existe esse relacionamento para com Deus, o financeiro ele não vai se tornar útil realmente para quem está buscando a exaltação. Mas relacionamento com Deus está aí. Eu entendi o meu compromisso financeiro, eu entendi que eu tenho uma responsabilidade. Né? Então, aí o próximo pilar, que é o terceiro pilar, que é o que a gente chama aqui de a arquitetura da alegria, né? Que são as relações sociais. A família Proclamação ao Mundo fala que algumas coisas que tornam um casamento bem-sucedido. Uma delas são as atividades recreativas salutares. É impossível ter um casamento bem-sucedido quando você vive do trabalho para casa, de casa para a igreja, de volta para o trabalho, de volta para a igreja, de volta para casa. Assim, é impossível, não tem como. A pressão, o estresse vai prejudicar o relacionamento. Sabe, nos momentos de intimidade, eles surgem do convívio. Sabe, não só o convívio diante dos problemas, mas o convívio no momento de lazer. Eu lembro, num dos nossos aniversários de casamento,
estava muito apertado financeiramente, sabe? A gente estava vivendo aqui um arroz danado. Mas eu acabei pegando uma promoção na internet e a gente comprou umas passagens para Bahia. E então a gente fez uma viagem para Bahia, só eu e ela, e a gente foi para o Morro de São Paulo, né? E, e foi fantástico, sabe? Mochila nas costas, nós dois, aventura, pegando barco, caminhando, fazendo trilha, fazendo, sabe? Foi uma aventura aí de uma semana e eu voltei mais próximo dela. Quando a gente pensa em intimidade, às vezes relaciona isso a, a relações sexuais. Sabe, se não existe essas outras coisas antes, as relações sexuais elas não vão acontecer. Elas não vão acontecer da maneira como precisam acontecer. Não vai ser algo prazeroso para os dois. Vai ser algo para cumprir tabela ou às vezes nem para isso, né? Eu escutei uma vez alguém comentando, dizendo que eu casei pensando que ia fazer sexo todos os dias, né? E agora, quando acontece uma ou duas vezes por mês, eu estou muito feliz, né? E a pessoa falava isso. E não é normal isso acontecer, né? Mas não é normal por quê? Porque quando essas três coisas que precedem o quarto pilar das relações sexuais, eles estão de pé, então automaticamente as relações sexuais elas vão acontecer. Então, olha só, você e o seu cônjuge têm a visão correta da vida, do que é realmente prioridade. Vocês estão servindo, estão se respeitando, estão guardando os mandamentos. Vocês dois entendem a responsabilidade que cada um tem. E vocês estão lutando juntos para edificar uma família próspera financeiramente. Vocês conseguem, então, com isso, por terem uma ideia de prioridade e por terem dinheiro, você consegue ter atividades recreativas salutares. Você sai com seus amigos, você sai com... Por exemplo, nós oficiamos do templo na sexta-feira à tarde. Por quê? Porque é normal, depois do templo, a gente sair para dar uma volta. Ou saio eu e a Edivanda, ou sai a gente e os nossos filhos. Na biblioteca. Né? Então, é, é isso. Então, isso favorece o quarto ponto, das relações sexuais. Então, quando um casal não tem esse lado de lazer, não tem um ponto de escape, quando não há amizade com outras pessoas, é muito difícil. É muito difícil, muito complicado. Então, o final, tá certo? Que muito preocupa, às vezes, os membros da igreja, as relações sexuais, elas não vão ocorrer. Não vão ocorrer aqui a contento, né? Fabiola. A Fabiola levantou a mão aí. Pode falar, Fabiola. Olá, olá. Não é Fabiola, não, é Opa. Daniel, o esposo dela. Opa, tudo bem, irmão? Eu estou digerindo bastante aqui o que está sendo dito, né? É uma coisa que já vem sendo ensinada há tempos, né? Olha só, o espelho que eu tenho, né? Geralmente que eu construí foi do meu pai e da minha mãe. Apesar de nós não sermos da igreja naquela época e nós não tínhamos um recurso assim, nós não éramos bem abastados, né? Para ter um conforto agradável, para ter aquilo que os demais tinham de sobra, mas nós tínhamos uma coisa, eu via uma coisa muito interessante, um brilho diferente no meu pai e na minha mãe. Apesar de nós vivermos na escassez, né? Eles sempre tinham a criatividade e a parceria. Eu nunca vi uma parceria tão bem construída dentro de uma escassez. E eu ficava admirado com aquilo, né? Eu sempre olhava para os vizinhos, eu sempre olhava para os vizinhos, né? E dizia assim: poxa, o vizinho X tem um carro,
o vizinho Y tem um cavalo, o vizinho lá da frente tem isso, e a gente não tem nada, mas todos os anos nós tínhamos um Natal com árvore de Natal e presente para todo mundo, uma Páscoa recheada, é, um aniversário suculento, né? Todo, quase os finais de semana nós tínhamos comida farta, e eu dizia, poxa, que coisa legal. Na minha visão, no meu horizonte de eventos, eu quero ter uma família assim. Agora eu preciso de uma pessoa que me compreenda desta maneira, né? Para que eu possa construir a minha família dessa maneira. Meu pai tinha pouca instrução, minha mãe tinha pouca instrução, mas eles me deram uma ideia, uma base, para que eu pudesse construir a minha família, baseado nesse princípio. Quando eu me filiei à igreja, foi uma lapidação daquele sentimento bruto, né, que eu tinha, porque eu não sabia como fazer, eu só tinha a ideia. Me filiando à igreja, a igreja me ensinou como fazer a lapidação, que é basicamente isso que a gente está discutindo aqui. Então, eu acredito que todos os fatores que nós estamos discutindo, eles são elementos importantes para a nossa intimidade. Dentro da nossa escassez ou dentro da nossa abastança, sempre vai ocorrer momentos de discórdia, momentos de desilusão, sei lá, uma falta de fé, baixismo, porque a gente vai ser tentado em todos os tempos. Mas eu acredito muito que se a gente tiver a mesma esperança, eu acredito que todas essas coisas elas podem ser supridas por esse sentimento de intimidade, né? Então, eu não preciso, sabe, ficar feliz só no final do mês quando eu recebo o meu dinheiro, né? Eu não preciso ter que sair da rotina, fazer uma viagem, né? Assim como essa aventura que você teve, para eu estar feliz com a minha esposa ou a minha esposa estar feliz comigo. Eu acredito que se a gente tiver esperança, eu acredito que a gente consiga fazer a diferença, né? Excelente, excelente, muito, muito bem colocado. É, eu cresci numa família muito grande. Embora eu tenha só um irmão, mas eu cresci indo para casa dos meus avós, em reuniões de família, e eu via lá meus tios, eu brincava com meus primos, e era uma alegria. E eu pensava, nossa, quando eu casar, um dia eu quero ter uma família assim. Então eu casei com a Divanda pensando em construir uma família grande. Nós não temos mais filhos porque, infelizmente, as condições de saúde não permitiram. Mas eu gostaria de ter tido mais filhos, de ter andado, e porque é isso que você está falando aí, irmão, é muito importante. A alegria não está só naquele momento, mas está dentro do dia a dia, nas pequenas coisas, né? Então, oi? Isso aí é muito, muito, muito importante. E a gente não pode menosprezar isso, tá certo? Então, a gente precisa tentar extrair momentos bons no nosso dia a dia. E uma sugestão que eu dou, isso aí eu aprendi no Além Runa muitos anos atrás, tá certo? Fotografem o máximo que puderem esses momentos difíceis. Por quê? Porque nos momentos de dificuldade, tá certo? Essas fotos, essas lembranças, elas ajudam para que a gente possa transpor aí o vale da angústia e da dor e novamente chegar no momento positivo. Quantas e quantas vezes a gente estava vivendo problemas, vivendo dificuldades e etc. Às vezes como casal, assim que casamos, né, além das dificuldades financeiras, tem a dificuldade de adaptação, criações diferentes, etc.
E era difícil. E às vezes você está casado há anos e anos e anos e ainda é difícil, ainda tem ajustes que precisam ser feitos. São duas pessoas diferentes, que pensam diferentes, cada uma tem que ter sua opinião. É, Pela experiência, eu já vi que quando você está num relacionamento que diz, não, aqui ninguém discute, não, aqui é tudo às mil maravilhas. Nossa, aqui é tudo maravilhoso e lindo. Normalmente, um relacionamento como esse tem um dos cônjuges que é altamente opressor e outro que é oprimido e com medo se esconde, né? Então, na verdade, tem um que está sofrendo muito e outro que está lá vivendo da maneira que quer e acabou, né? Porque num relacionamento normal as pessoas vão ter. O presidente Hinckley falava a respeito disso, né? E tomou muito ar na vida dele. Ele disse que quando tinha um momento desse de discórdia, discussão e tal, ele encerrava e saía para tomar um ar, né? E depois voltava. E ele disse: Nossa, eu atribuo a minha longevidade a muito ar puro que respirei durante a minha vida, né? Então, então é algo que a gente tem que entender que faz parte da realidade. Então, essas atividades recreativas salutares elas têm que estar dentro do nosso cotidiano. Pensa aí qual foi a última vez que você saiu para, sei lá, ver o pôr do sol na praia. Não eu trabalho muito, não tenho condição. O sábado à tarde, um negócio que a gente gosta muito de fazer aqui, pegou como tradição da nossa família. Sábado à tarde a gente vai para uma praia perto aqui, normalmente vê o pôr do sol e vai tomar banho de mar de noite. Ô, loucura, tal, nada, um mar morninho, bacana demais. Depois a gente vai para uma praça que tem lá umas hamburguerias, uns negócios lá, e quando a gente tá liso, a gente fica só do lado de fora, né, na praça que tem essas hamburguerias, ouvindo a música ao vivo tocando e a gente conversando, e depois a gente vai embora e volta para casa, feliz da vida, né? Então, isso ajuda a liberar a pressão. Imagina uma panela de pressão, né? Então, ela cozinha mais rápido porque ela está sob pressão. O Senhor, ele entende esse princípio. Mas ela tem lá aquela válvula de escape, que está toda hora soltando vapor, né? Psss, né? Quando aquela válvula entope, a pressão da panela aumenta tanto que ela explode. Pá! É o que a gente vê às vezes com alguns casamentos. Aquela válvula entupiu por um desses três princípios, ou até pelo quarto princípio mesmo, né? Não teve o escape, e aí acaba resultando na explosão que bota o casamento para fora da vida daqueles dois filhos de Deus ali, para fora da vida daquela família, né? E Irmão, o quarto ponto. desculpa, deixa eu só interromper Não. rapidinho. Agora são, Roberta, porque eu vi o Roberto com a mão erguida, e eu posso dar uma sugestão? Vamos deixar Sim, as sim. perguntas para o final, porque já são 10 horas, né? Apesar da gente ser o bonde da madrugada, já vi ali que a irmã está um pouquinho cansada. Eu estava na ali dúvida aqui atrás. até que horas a gente ia da madrugada, sabe? Então, eu só Eu gostaria pensei que, de... como era bonde da madrugada, a gente ia fazer que nem Paulo aí, né? Que discursava e um caiu, né? E outro, né? Pensei que a gente ia entrar na madrugada, mas tudo bem, Então, irmão. eu não sei Eu se vou ser se mais vocês sucinto daqui para aceitariam, frente. se a gente deixasse, eu gostaria de pedir que as pessoas fizessem apenas perguntas, né? Se tivesse comentário, vamos colocar no chat, aí todo mundo lê, assim fica, todo mundo percebe, porque o irmão ainda tem alguns Excelente. slides que ele gostaria de compartilhar com a gente. Aí a gente deixa as nossas perguntas bem resumidinhas lá para o final, para a gente aproveitar do irmão Rômulo e vamos esperar que um dia ele, a irmã, volte de novo para o nosso bonde da madrugada. Mas só vamos segurar, Roberto, segura aí a tua perguntinha, e aí a gente deixa o irmão fazer tudo de uma vez só. Mil perdões, pessoal, você que está Ótimo. maravilhoso. Excelente. Excelente. Obrigado, irmão. Eu ia perguntar para a senhora até que horas eu estava olhando 10 Olha, horas aqui. irmão, a gente Eu- antes, a gente já teve convidado que ficou 5 horas, né? Então, eita, a irmã ali até virou... Mas, enfim, fica à sua disposição. Pelo fato de ser da madrugada, a gente fica perguntando, 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 e pode se prolongar. Então, o senhor é que manda. Não, tranquilo, tranquilo. Eu estava vendo aqui, tem alguns membros da Estaca que estão participando aqui também. Eu estou pensando aqui, o povo já está me mandando o povo, né? Que já estou terminando aqui, né? Mas, enfim, irmãos, assim,
desenvolver intimidade dentro do casamento, a gente não precisa esperar por algo cinematográfico, algo extraordinário, algo sobrenatural. São princípios muito simples. Esses 4 princípios, quem me ensinou foi, na época, o irmão Caule Bezerra, hoje é Helder Bezerra, é o 70 que cuida do nosso conselho, mas ele era, na época, meu professor do Instituto. Foi numa aula do Instituto que eu aprendi isso. E ele falou os 4 pilares que sustentam o casamento. Aprenda aí, jovens. 1, relacionamento para com Deus. 2, a parte financeira. 3, o lado das relações sociais, do casal e de amigos, enfim, né? E 4, as relações sexuais. Então, hoje eu consigo entender que se você não está bem com sua esposa, você está brigando com ela, cara, você não sai para nem dar uma volta ali na praça para ver o movimento, para conversar, para jogar a conversa fora, né? Está ruim de dinheiro, está ruim para com Deus, está ruim com Deus, provavelmente você vai acabar uma hora ou outra deixando entrar na vida pornografia, intimidade com outras pessoas, etc. Então, a coisa vai ficar ruim. Então, se está ruim nesses 3 princípios, as relações sexuais vão estar ruins. E aí o casamento fica fragilizado, e aí acontecem as desgraças, as tragédias que a gente está acostumado a ver no dia a dia, fora da igreja, e infelizmente aqui lá dentro da igreja também, no nosso convívio, né? Então, um irmão chamado Barlow, eu vou compartilhar com vocês. Aqui tem algum local para compartilhar? Deixa eu ver aqui, eu uso mais o Meet. Aqui dá para compartilhar algum arquivo público aqui na live, não? Agora, não, eu acho que agora a gente está sem Não, essa. né? Eu desabilitei porque as pessoas estavam fazendo coisa ruim. Tudo bem, então sem problema, sem problema. Eu vou compartilhar com a irmã sua aí, ou a Isabel, enfim, depois vocês colocam, se quiserem, né, óbvio, né, dentro do grupo. Mas tem um discurso ali, a Ronda, de 1987, de um irmão chamado Brent A. Barlow. Eu acho que ele era administrador do sistema educacional, né, dos seminários e institutos. Pensamento sobre intimidade no casamento. E ele fala que existe alguns conceitos no mundo que acabam deturpando a nossa visão realmente do que deve ser feito, do que pode ser feito em termos de relações sexuais, né? Então, a primeira coisa é entender: a intimidade é além das relações sexuais, ela englobe esses outros princípios que nós falamos, tá certo? A sexualidade, né, ela precisa ser algo compartilhado dentro do casamento. O casal precisa conversar a respeito disso. Então, eu lembro que até o meu professor do instituto, né, meu diretor, ele disse, a esposa dele, Ana Rosa, ele disse, eu costumo conversar com a Ana Rosa sobre sexo, né? Então, eu tenho as piadinhas do casal, tem aquilo que só o casal entende do que está sendo falado. Então, isso faz parte de fortalecer a intimidade. Isso é algo que Irmão, não se deixa eu lhe fazer uma força, pergunta. O senhor quer é para eu algo que se compartilhar, porque eu constrói. encontrei o discurso que o senhor está falando em português. Brent A. Barlow, pensamento. O senhor quer para eu compartilhar a tela? Se quiser compartilhar, não, eu ia compartilhar não a tela, mas o discurso mesmo, para depois quem quisesse ler com calma, né? Porque é bacana estudar em casal, né? Então, princípios básicos relacionados ao 4º pilar, para que a gente possa estar no rumo à exaltação, né? O casamento é o local de conversa adequada para isso. Então, a sexualidade do casal é algo sagrado demais para ser compartilhado com outras pessoas. Ou seja, isso não é algo que eu compartilho com ninguém. Isso não é algo que a gente compartilha na roda de conversa com as amigas da igreja. Só tem membros da igreja aqui, não tem problema. Tem problema sim. Isso não é algo que a gente conversa com outras pessoas, né? A coisa tão séria com relação a isso, que há muitos anos atrás a primeira presidência instruiu os líderes do sacerdócio
a não entrarem nesse tipo de assunto nas entrevistas, né? Se o casal eventualmente tiver alguma pergunta, quiser falar, for algo espontâneo, né? A gente vai até o limite que o casal determinar. Mas ninguém pergunta sobre sexualidade, ninguém vai atrás de saber, eu não compartilho com ninguém, a minha esposa não compartilha com ninguém. Se a gente está num ambiente, mesmo entre membros da igreja, que estão começando a entrar nessa seara, e está um compartilhando a vida sexual do outro, etc., tal, é um momento que a gente tem para se retirar, que ali não é o local para nós estarmos. Pronto, quem quiser que ache ruim, acabou, né? Mas, em contrapartida, isso é um assunto importante demais para que não seja conversado entre o casal, certo? Então, o casal ele tem que conversar sobre isso. Ela sabe, porque nós conversamos a respeito disso, do que é que eu gosto de fazer, eu sei o que é que ela gosta de fazer, eu sei o que ela gosta que eu não faça, e ela sabe o que eu gosto que ela não faça. Então, isso precisa ser conversado, isso precisa ser debatido. Isso não é algo que eu não estou cometendo um pecado mortal por estar conversando sobre sexualidade, a minha sexualidade, a sexualidade da minha esposa dentro das paredes do meu lar. Existe outra coisa também, que é um conceito que infelizmente eu ouvi e graças, né? Isso logo já foi desmistificado antes do nosso casamento. Que é o quê? Que dentro das quatro paredes da minha casa vale tudo. Não vale. Não vale. Isso está errado. Não é assim. Os profetas eles têm alertado contra isso. Não é porque eu sou casado que vale tudo. Não é? Não, existem limites estabelecidos. E lá no tempo a gente aprende sobre isso. A gente faz convênios sobre isso. Né? Sobre manter as minhas paixões dentro dos limites que estão divinamente estabelecidos por Deus. E quais são esses limites? A primeira presidência, há muitos anos atrás, como é que eu posso usar aqui o termo? Ela escolheu não abordar isso de maneira tão direta. Ela deixa para que os casais eles possam, através do Espírito, entender. Então, se eu mantenho um relacionamento com Deus, mantenho um relacionamento com a minha esposa, estou conversando, então é fácil entender o que pode e o que não pode ser feito em termos de sexo dentro do casamento. Se é algo que deixa a outra pessoa desconfortável, ou você mesmo fica desconfortável, então é algo que provavelmente não deve ser feito. Não porque seja proibido, mas porque tem que existir o respeito entre os dois. Se ela não quer fazer, então, beleza, tranquilo, não se faz e acabou. Então, esse é o limite. Elder Hugby Brown, ele fala o seguinte, ó, ele diz, muitos casamentos se destruíram nas rochas do comportamento sexual ignorante e baixo, tanto antes como depois do casamento. Então, o casamento, as relações sexuais também, elas não existem só para fins de procriação da igreja. Eu tinha um cristão, né? E eu fui lá fazer uma visita. E gostei muito tal da reunião, do que eles ensinaram, papapá, ppp, uns monges lá, né, da religião, né? E a conversa foi fluindo, até que, em um determinado momento, a gente perguntou para eles, mas vem cá, me fala uma coisa aí, cara. Vocês são casados? Não, a gente é tudo casado aqui e tal, mas a gente mora separado da nossa esposa. A gente olhou assim pro outro, olhou para ele, como é que é a história, meu amigo? Me conta aí como é que funciona isso aí. Então, a gente tem um alojamento que moram os homens e estão juntos nos momentos. Ou seja, eles só tinham relações sexuais se eventualmente realmente eles quisessem ter um filho.
se não estivessem determinados a ter um filho, isso não iria acontecer. E aí eu olhei para o meu amigo, eu disse, meu amigo, olha, que não vai rolar não, viu? Não dá. E a gente aprende dentro da igreja Irmão, desculpa que as interromper relações desculpa interromper sexuais, mais uma vez. elas Perdão. existem para felicidade, para o crescimento. Que pé, que é atrás, não falava isso. E eu nem estático, Irmão Rômulo. Irmão Rômulo, tranquilo. Opa, eu tô. Isabel? A Sorema quer falar, tá tendo interferência, não sei se é a sua internet, Pois não, tá dando um pouquinho de interferência. eu tô. Tá saindo um sonzinho aí, né? Tá cortando a sua fala, e sua câmera tava virada. A conexão não tá boa, irmão. E aí a voz de vocês, parece que vocês estão passando por baixo de um túnel. O microfone do senhor tá desligado. Opa, talvez aqui o ar-condicionado, não sei, a gente tá desligando aqui para ver se pode ser, né? A gente tá bem próximo dele. Era a conexão, mas Pronto. acho que agora meio que melhorou, né, gente? Melhorou, né? Sim. Beleza. Falei alguma coisa que cortou e não entenderam? Quase tudo, né? Mas tudo bem. Então, eu estava falando dessa questão das relações. Fala do monge de novo. Você falou sobre os Do monges lá. monge. Você falou que eles certo, parece que ok. quando ia fazer filho, que tinha relação. E cortou. Pode repetir isso? Exatamente. Então, eles só tinham relações sexuais quando era para ter filhos. Aí eu olhei para meu amigo e a gente olhou um para o outro e disse, rapaz, a gente não era membro da igreja, eu disse, rapaz, isso aí não vai rolar não, viu? Esse negócio aí não dá para mim não, né? E foi porque Bodkepek, ele esclarece isso. As relações sexuais, elas existem para benefício do ser humano, para alegria. E é engraçado, até na chave mestra, nesse discurso lá do Bodkepek, ele fala que o que mais poderia levar um homem a assumir as responsabilidades de cuidar de uma família, de prover para o lar, não sei o quê, ele vai citando várias responsabilidades da vida adulta, né? E aí no final ele completa. O que mais levaria um homem a desejar fazer isso, largar a vida de solteiro, se não fosse o benefício das relações sexuais, né? E é até engraçado como ele coloca. Eu tenho que te cortar, mas falar uma coisa pra você. Sabe que chega um certo tempo, a gente tá ficando velho. Fiz missão com você junto, né? Tem pessoas que já não têm a mesma saúde, o mesmo ritmo, não é mais jovens, assim, pra manter relações, sabe? Até algumas mulheres, às vezes, não têm mais libido, coisa assim, né? Então, talvez não seja uma regra geral, né? Você pode, talvez, falar um pouco sobre isso também? Não, porque não claro. Não, perfeito. Não, perfeito. Então, é por isso que os outros princípios, eles são ao longo do tempo. Chega um momento, meus avós, eles falavam muito a respeito disso, que chega um momento que vai existir uma amizade e um outro tipo de amor entre o casal, né? E se chegar nesse momento, tudo bem, né? Tudo bem. Agora, Alberto, né? Falando a respeito disso. Hoje, existem vários tipos de tratamento hormonal, reposição hormonal, etc. Coisas que o casal, ele pode... Eu não estou dizendo que isso é uma regra, eu não estou colocando aqui isso como doutrina, tá entendendo? Algo que tem que ser feito, que eu acho que cada um vai ouvir esses princípios e com espírito de revelação entender o que é aplicável na sua vida, né? Para mim, eu gostei muito quando eu ouvi e eu tomei a decisão junto com minha esposa que eu quero aplicar esses 4 princípios durante a minha vida, né?
E quero fazer por onde ter sucesso nesses quatro princípios. Mas isso como disse, é muito, muito individual, né? Agora, meu avô, ele faleceu com 70 e poucos anos, né? Com 70 e poucos anos, meu avô ainda tinha uma vida sexual ativa com a minha avó, né? Então, eu sei que isso é muito particular. É por isso, talvez, que, como líderes na igreja, não se aborda nem tanto esse assunto, porque é muito íntimo e isso pode acabar deixando alguém desconfortável, porque, sei lá, por um motivo A ou B, mas você está muito correto quando coloca essa situação, né? Às vezes a gente vai viver e por isso que as adaptações, elas são necessárias, né? A família Proclamação ao Mundo fala a respeito disso, que essas adaptações, elas são necessárias. Então, isso faz parte da vida, faz parte do processo, né? Adaptar e seguir e viver, né? Mas só falando ainda do quarto pilar, para a gente finalizar, né? Essas relações sexuais, elas são, nas palavras dos apóstolos, né? Elas são a cola, eles usam o termo liame, que une os casais, que sedimenta o relacionamento. Então, se por acaso eu chego em algum momento da minha vida, né, que pode acontecer por causa de medicamentos, pode acontecer por problema de saúde, etc. A libido caiu, eu já não tenho mais relações sexuais, eu preciso consultar um especialista. Eu não posso só jogar o problema para debaixo do tapete e achar que está tudo bem com o meu cônjuge. Porque, de repente, para mim, tá tudo super resolvido na minha mente. Não, é por causa da minha saúde, é por causa disso, é por causa daquilo outro, tal, tá tranquilo. Mas, de repente, para o outro cônjuge pode estar passando por uma aflição muito grande. Porque isso pode ser uma parte importante da vida, do relacionamento. E eu não posso simplesmente só jogar para debaixo do tapete e fingir que está tudo bem. Eu lembro, assim que eu cheguei de missão, eu conversando com um amigo, e a gente abordando esses princípios. Ele era um bispo da ala vizinha, né? Como é que a gente ia abordar esse tema com os nossos jovens, etc. E ele falou: olha, eu na missão conheci um casal que já estavam há mais de 10 anos sem ter relações sexuais. Então, bom, pode acontecer, né? Eventualmente, eu acho que em algum momento da vida vai acontecer, por problemas diversos. Mas não é uma situação que, dentro da normalidade, a gente precisa se conformar com isso. Ainda falando sobre isso, desse quarto pilar, antes de casar, um irmão aqui do Sumo Conselho, um dia eu estava na estaca, sentado conversando com a Divanda, e ele chegou, parabenizou-nos por a gente casar, e ele disse: olha, ele era policial militar, um cara assim meio não rude, porque o coração dele era do tamanho do mundo, né? Mas era um cara que não tinha meia conversa, né? Era muito direto, né, naquilo e, né, não tinha papa na língua, né, como a gente fala aqui, né? Disse: olha, eu vou dar um conselho aí para vocês dois aí. Parabéns, tá? Eu vou dar um conselho para vocês dois. Eu digo: aí, irmão Sebastião, qual o conselho? Olha, nunca durmam separados. O que é que vocês vão fazer a partir do momento que vocês se casarem? Todos os dias vocês vão dormir bem agarradinho um com o outro. Vocês vão ter brigado, quebrado o pau um com o outro, mas vocês não vão dormir separados. Vocês vão dormir juntos, na mesma cama, um bem abraçadinho com o outro. E aí, se a gente tiver brigado entre minha amiga, então se resolvam para, na hora de dormir, um dormir bem abraçadinho com o outro. Irmãos, isso faz muita diferença. Infelizmente, eu já vi muitos problemas. Eu já fui bispo 3 vezes, fui diversas vezes conselheiro de bispo, fui 2 vezes conselheiro de estaca. São mais de 20 e tantos anos fazendo entrevistas
com casais, com membros solteiros, etc. Você não imagina quantos casais eu já vi tendo problemas sérios, porque, não, porque eu gosto de dormir de rede, e ela só gosta de dormir na cama. Então, mas tá tudo bem entre nós. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você tá deixando uma brecha aí para Satanás reinar. E pode ter certeza, não é se, é quando ele vai entrar dentro do casamento de vocês. Sabe? E eu falo isso sem medo, porque, meu amigo, são mais de 20 anos vendo esse tipo de problema acontecer. A gente é muito diferente como indivíduos, mas ao mesmo tempo, como ser humano, a gente é muito parecido. Sabe? Satanás ele já sabe o que é que vai fazer para derrubar um ser humano. Porque ele conhece da pré-existência, não precisa nem puxar lá de trás, não. É porque a gente é muito igual em algumas coisas. Sabe? E eu posso dizer, casal que dorme separado não é se, é quando vai ter problemas sérios dentro do casamento. Então, eu não tenho saúde para ter relações sexuais, tal, então procura um médico. Não tem jeito, então beleza, né? Mas existem várias maneiras de poder manter. Existem várias maneiras de poder manter acesa a chama da sexualidade dentro do casamento. Várias maneiras, várias maneiras de o casal ter contato íntimo um com o outro. Várias maneiras. Então, o que importa é que seja respeitado os desejos um do outro e que se entenda quais são as necessidades e quais são os limites. Então, irmãos, são 4 os princípios, 4 pilares para um casamento celestial. Eu não quero simplificar, porque é óbvio, se a gente for trabalhar os princípios que existem para a coisa dar certo, a coisa talvez é mais complexa do que isso. Mas se a gente espremer, filtrar, espremer, filtrar, lá no final a gente tem 4 princípios. Eu preciso amar mais a Deus do que a minha esposa. E se isso por acaso não acontece hoje, porque pode acontecer, de repente, um cônjuge que se perdeu no meio do caminho, né? Eu não posso desanimar, eu tenho que manter o meu compromisso, porque bênção nenhuma será negada ao justo. Então, se por algum motivo eu divorciei, eu não estou casado, meu cônjuge separou, ou meu cônjuge se afastou da igreja, etc., tal, bênção nenhuma vai ser me negada na exaltação. Então, eu vou manter o meu relacionamento com Deus, eu vou ser fiel, e Deus ele vai fazer o milagre, nessa vida ou na próxima. Então, 2, eu vou manter minhas finanças em ordem. Vou lembrar da Escritura, não despendar dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Se eu trabalho com algo que não dá dinheiro para mim pagar um plano de saúde, para poder passear com minha família, para mim poder ter alimento dentro de casa, para mim, sabe, eu tenho que me rebolar, eu tenho que, sabe, me mexer e fazer a coisa acontecer. Eu vou vender trufa na rua, eu vou levar bombom para vender no trabalho, vou oferecer no ônibus, vou fazer vou vender Rinodê, vou, sabe, fazer, sabe-se lá o quê. Mas eu vou me virar, eu não vou botar, é tudo tão difícil. Eu queria tanto morar lá nos Estados Unidos. Ô, irmã Su, me ajuda aí, né? Para que eu possa ganhar em dólar, né? Porque aqui no Brasil é tão difícil, né? Eu não, sabe, eu vou cortar o vitimismo na minha vida, né? 3, né? Eu vou manter uma vida social ativa com minha esposa, com minha família, tendo um círculo de amizades, porque isso vai influenciar também no 4º ponto, que é manter uma vida sexual ativa, ter relações sexuais. Então, isso é importantíssimo. Sabe, isso não pode ser tratado. É um problema sério. Às vezes a gente tem a nova geração que cresceu num lar SUD, num lar onde os princípios da igreja são ensinados. Eles crescem vivendo a lei da castidade, crescem guardando os mandamentos, etc. E quando casam, tem uma dificuldade tremenda para abordar o assunto sexualidade dentro do lar, né, como casal. Isso também é um problema. Isso também é um problema.
a gente tem que lembrar, foi estabelecido por Deus para benefício do homem, não só para gerar filhos espirituais, mas para a alegria do casamento. Então, é quando a gente entende esse princípio, como o irmão Flávio até colocou, saber falar, saber ouvir, né? Então, é muito mais fácil o casamento dar certo. O casamento pode dar errado fazendo isso? Pode. Que existe o arbítrio, né? E às vezes as pessoas escolhem que a coisa não dê certo e acabou. Mas sempre vai ser uma escolha. Sempre. Porque eu queria finalizar o meu testemunho deixando aqui uma promessa, e a Edvanda, se quiser compartilhar mais alguma coisa, né? Mas o princípio da conta bancária emocional é capaz de restaurar casamentos. O princípio da conta bancária emocional é capaz de ajudar qualquer relacionamento a ir para um outro nível. Sabe, às vezes essas 4 coisas elas não estão dando certo. Aí você começa a investir na conta bancária emocional. Para quem gosta do filme A Prova de Fogo, o Prova de Fogo é um filme que está retratando na prática como investir na conta bancária emocional. Prova de Fogo, aquele do bombeiro, né, que está tendo problemas com a esposa, eles vão divorciar, e aí ele decide tomar uma atitude com a vida dele, né, largar a pornografia e investir no casamento. Enfim, lá mostra como investir na conta bancária emocional. É um filme bom aí para a gente poder ler, né. Sugestão de leitura, esse discurso aqui, que está na Liarona, né, intimidade de um pensamento sobre a intimidade do casamento, também é muito bom, tá bom? E para finalizar, por favor, irmãos, não acrescentemos ao evangelho uma carga que ele não tem, tá certo? Existem os princípios que são determinados, né, nas entrevistas de recomendação para o templo, existe aquilo que está na doutrina da igreja, tem isso que os profetas ensinaram. Então, eu não preciso trazer para o evangelho uma carga que ele não tem. Eu não preciso estabelecer padrões que não existem, só existem dentro da minha cabeça, certo? Então, isso é válido para todas as coisas, mas também e principalmente para isso, as relações sexuais, para a sexualidade dentro do casamento. Dentro das paredes de casa, dentro das 4 paredes do lar, pode tudo? Não, não pode, né? Isso aí já está determinado, tem que existir respeito e tem que existir alinhamento. Então, irmãos, eu só queria compartilhar o meu sentimento, que eu sei que esses princípios salvaram a nossa vida, salvaram o nosso casamento. Infelizmente, boa parte dos meus amigos divorciaram em algum momento nesses últimos 20 e poucos anos. São pouquíssimos que permaneceram casados. Eu posso dizer que foi por problema A, B, etc. Eu não sei, o senhor ele sabe, né? E não me diz respeito os motivos. Mas uma coisa eu sei, esses 4 princípios eles têm salvado casamentos. Eles têm ajudado pessoas a poderem viver mais felizes. Isso tem ajudado as pessoas a viverem um nível de intimidade que não tem de nenhuma outra forma. E nenhum casamento vai ser perfeito. A gente tem que aceitar isso, aceita que dói menos, tá certo? E que tem que, às vezes, fazer adaptações, tem que, às vezes, vai estar tudo bem, às vezes não vai estar, e é normal isso, tá certo? Não tem frustração, não, agora eu vou me divorciar porque... Não, tá normal, não deu certo, desandou, a gente vai fazer alguma coisa para a coisa dar certo de novo, né? Porque a gente fez um convênio eterno. Eu fiz um convênio com a minha esposa, com a Divanda, e eu fiz um convênio com Deus. E ela fez um convênio comigo e fez um convênio com Deus, né? Da presença de Deus, de anjos e das testemunhas que estavam lá. Então, o que a gente tem que fazer é seguir o barco, e se tem problema, ajustamos e vamos seguir, né? E aí vamos aprender a lidar com as imperfeições e tudo mais, né? Alguma coisa mais, filhinha? Não. Tá bom, eu falei demais, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, então. E, irmã Isabel, irmã Suelen, fica com vocês aí agora, né? Obrigado, muitíssimo obrigado, né? Obrigada. Obrigada, irmão Romulo. Obrigada, irmã